do auxílio por incapacidade temporária. Artigo 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Parágrafo 1º. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Parágrafo 2º. Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatórios e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Não será devido o auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 4º. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, na data do recolhimento à prisão, terá o seu benefício suspenso. Parágrafo 5º. A suspensão prevista no parágrafo 4º será pelo prazo de até 60 dias, contado da data do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o referido prazo. Parágrafo 6º. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 5º, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Parágrafo 7º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuado o encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio-reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária do mesmo período. Parágrafo 8º. O disposto nos terceiros e 7º parágrafo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão a partir da data de publicação da Lei 13.846, de 2019. Parágrafo 9º. O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto fará jus aos auxílios por incapacidade temporária. Artigo 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício devido na forma prevista no artigo 32 e será devido: 2. A contar da data do início da incapacidade, para os demais segurados, desde o afastamento, seja superior a 15 dias. Parágrafo 3º. O auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso de reclamação trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado o disposto nos parágrafos 3º, 2º e 3º do artigo 36. Artigo 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerada para fins de carência,
somente as contribuições relativas a essa atividade. Parágrafo 3º. Constatada, durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária concedido nos termos do artigo neste artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos 1 ao 3 do caput do artigo 72. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Parágrafo 5º. O segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, observado o disposto no artigo 179. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas, observado o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º e 3º. Artigo 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente e não caberá concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Artigo 75. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Parágrafo 2º. Quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial. Parágrafo 3º. Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por temporária a partir da data do novo afastamento. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de realização do exame médico-pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Artigo 76. A Previdência Social procederá de ofício
o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Artigo 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ou documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço na forma estabelecida pelo INSS. Artigo 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas na forma estabelecida em ato do INSS. Artigo 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Artigo 77-A. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer tempo para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Artigo 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária pela concessão do auxílio acidente. Parágrafo 1º. Será sempre que possível o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária, judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Parágrafo 3º. A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. Parágrafo 4º. Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o parágrafo 1º, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no artigo 79. Parágrafo 5º. O segurado que se considerar capaz, antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal, no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio de incapacidade temporária, somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. Parágrafo 6º. O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data de sua desistência, desde que posterior à data da concessão estabelecida pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 7º. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere o parágrafo 1º poderá apresentar no prazo de 30 dias recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. A análise médico-pericial, se necessária, será feita por perito médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Artigo 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência, ou, quando considerado não recuperável, será aposentado por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 80. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período de auxílio por incapacidade temporária, a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença.